E na noite sofre e chora, implorando um pouco de atenção. Boa noite, pessoal! Vem, vamos correndo sem demora, porque toda hora é hora de estender pra eles nossas mãos e levar um pouco de paz a um irmão. Boa noite para quem tá chegando. Onde a luz que brilha, brilha sem cessar. Fé, esperança e caridade são as ferramentas que vamos poder usar pra mudar, e viveremos cheios de alegria, esperança nova a cada dia, nada de tristeza ou solidão. Vai ser como um sonho encantado, a dor vai ser deixada de lado, cheio de ternura o coração, e a paz vai estar presente em cada irmão, e a paz vai estar presente em cada irmão. Boa noite, pessoal! Quem for chegando aí, me dá um joinha. Me diz como é que tá a transmissão, se tá tudo tranquilo. Já vamos começar. Só dá um tempinho pro pessoal chegar pra gente dar início. Neste ambiente da fala de amor. Luísa, seja bem-vinda. Josiane, seja bem-vinda. Boa noite. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a prece traduz, vibra em todos os irmãos, vibrando luz para as mãos. Bem-vinda seja a fraternidade. Quem mais chegou aí, pessoal? Me dá um alôzinho aí pra me saber que vocês estão aí. Maura, boa noite, Maura. Seja bem-vinda. Esta bela querida ilustrando, e o mestre o caminho à verdade. Bem-vinda seja a fraternidade. Então vamos lá, pessoal. São 19 horas e 30 minutos. O horário que a gente programa para começar a nossa atividade. Esse nosso estudo do nosso lar. Só dando aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrando a turma que o Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove a conversa fraterna todas as segundas-feiras, logo após o estudo do livro Nosso Lar. Como é que funciona, pessoal? Quem quiser conversar com os nossos trabalhadores, vai lá no grupo. O primeiro post que está sempre fixado lá no grupo é um formulário
para você participar da conversa fraterna. Eliana, boa noite, seja bem-vinda. O formulário é bem simples, você só vai colocar o seu nome e o telefone com o WhatsApp. E todas as segundas-feiras, após esse momento aqui, após o estudo do livro Nosso Lar, os trabalhadores da casa responsáveis por essa atividade vão entrar em contato com quem deixou o nome e o telefone lá no formulário, tá bom? Lembrando que tudo é sigiloso, ninguém fica sabendo nem das suas informações, nem da sua conversa, daquilo que você deseja conversar, expor, tá bom? Tudo bem tranquilo, como se estivesse lá dentro da casa espírita fisicamente, tá? Irene, boa noite, seja bem-vinda. E o outro recadinho, lembrando vocês que nas sextas-feiras nós temos a reunião pública às 19h30 e convido vocês a participarem, a estarem presentes neste momento conosco também, tá bom? Então é isso. Pessoal, nós tivemos aí muitas pessoas que entraram no grupo recentemente, né? Na última semana aí, a Luísa, parabéns para a Luísa está convidando um monte de gente aí, muitas pessoas convidadas pela Luísa, e que bom, Luísa, você tem feito o convite às pessoas para participarem conosco, né? E, então assim, para o pessoal que chegou, que não me conhece, meu nome é Pablo, tá? Todas as segundas-feiras eu estou aqui me propondo a fazer a leitura e alguns comentários com relação ao livro Nosso Lar. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, fazendo a nossa prece, convido vocês a fecharem os olhos, a serenarem o coração, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, solicitar ao nosso Mestre a sua presença, o seu amparo, através daqueles trabalhadores que sempre nos auxiliam, que sempre nos amparam, através daqueles espíritos amigos que estão sempre junto a nós. E vamos pedir a esses irmãos que nos tragam as vibrações de paz, de amor e serenidade de que tanto necessitamos. Que possamos, nessa noite, compreendermos as lições e os ensinamentos que nos foram trazidos pelo Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. O nosso herói continua sua aventura e vamos então mais um trecho, capítulo 20, Noções de Lar. André Luiz aqui ainda continua nesse capítulo a sua conversa com a Dona Laura, né? A mãe de Lísias. Dona Laura está passando a André Luiz algumas informações referentes ao nosso lar e também as questões relacionadas à família, a estrutura, né, ali dos núcleos familiares, como que isso se dá em nosso lar. Ok? O capítulo de hoje, gente, eu gostaria, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a vocês que esse livro chegou no final da década de 30, início da década de 40. Então, André Luiz está falando para a sociedade desta época. Tá? Então eu gostaria muito que vocês observassem no texto, não a forma, mas a mensagem, o fundo. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos falar aqui, André Luiz vai tratar de questões relacionadas ao casamento, né, a união de duas pessoas, e a forma como ele coloca, né, no texto, para algumas pessoas hoje,
as pessoas talvez vão se ressentir, vão achar que é machismo, algumas coisas nesse sentido. Tá? Então, mas não é nada disso. O que a gente só precisa entender é que André Luiz estava se dirigindo, nesse momento, à sociedade final da década de 30, início da década de 40. Então, o que nós precisamos é absorver o ensinamento, não ficarmos nos atendo à forma, ok? Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Boa noite, Vani. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Então aqui, a primeira observação que a gente faz com relação é que, às vezes, nós aqui encarnados, nós temos a falsa impressão de que o plano espiritual é que se parece com o plano físico. E nós estamos equivocados. Na verdade, o plano físico é que copia, né? É que é parecido com o plano espiritual, nas suas estruturas, né? Na questão da sociedade, na sua organização. Então, nós trazemos inconscientemente, né, a lembrança de como isso funciona, de como tudo funciona no plano espiritual e tentamos reproduzir aqui, dentro das limitações do plano físico, o que nós vimos, observamos, vivenciamos no plano espiritual. E não é diferente, então, com relação à família. Nós buscamos reproduzir aqui as relações familiares que existem no plano espiritual. Mas vocês observam aqui pela fala da dona Laura que nós ainda estamos muito distantes, né, de conseguirmos criarmos aqui o mesmo ambiente familiar que existe no plano espiritual, devido às questões relacionadas principalmente ao nosso orgulho, certo? E à nossa vaidade. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha na realização do campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice no qual o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que comportamental.
Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Então, o que a dona Laura está colocando aqui para nós, o que é? É que o instituto, a instituição família, é algo extremamente importante para a nossa evolução espiritual. E que nós deveríamos dar muito mais atenção à constituição de um lar. Como ela coloca aqui, a união primeiro deveria ser dos espíritos. Era uma união entre almas, duas pessoas, dois seres que se unem verdadeiramente com o intuito sublime de se auxiliarem mutuamente na sua evolução. Então ela coloca aqui que o sentimento feminino, né, como se fosse um gráfico, o sentimento feminino seria a reta vertical e o masculino a reta horizontal. Esse encontro, esse vértice, seria o lar, o encontro desses dois seres. Então, se a gente for ver isso no gráfico, vai ser uma linha ascendente, reta, ascendente. Perfeita. Então, isso deveria ser a representação matemática do núcleo familiar. Dois seres que se encontram, o feminino e o masculino, que se encontram perfeitamente ajustados em um ângulo reto, e que criam, então, uma ascensão, uma evolução espiritual para todas aquelas pessoas ali, entre si e entre aqueles que são convidados a participar, ou seja, aqueles que nós recebemos como filhos, certo? E, no entanto, apesar de muitas conversas, né, que a gente escuta muito com relação à família, que família é uma instituição falida, que isso vai acabar, não sei o que, isso o que. Pelo contrário, a família é uma instituição divina e que nós vamos conquistando isso passo a passo. Algum dia teremos, então, a representação fiel aqui no plano físico do que é a família no plano espiritual. Mas, para isso, é necessário que nós observemos com muita responsabilidade a questão da família, da formação de uma família e da condução dessa família. Tá? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias
o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas, logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, pessoal, aqui é um grande detalhe sobre a nossa realidade. A maioria dos nossos casamentos, né, das nossas uniões, nós estamos nos ligando, nos unindo a desafetos. A nossa companheira, o nosso companheiro, provavelmente é um espírito com o qual nós tivemos alguma dificuldade no passado. Nós criamos alguma dificuldade, né? Estivemos ali envolvidos em questões que precisamos reparar hoje. E por isso nós nos encontramos no plano espiritual, fizemos os nossos reajustes, solicitamos a volta ao plano físico, unidos, né, para podermos reparar as nossas faltas mutuamente e, muito provavelmente também, com aqueles que recebemos como nossos filhos. Então, daí muitas das dificuldades que nós temos nas relações, nas famílias, porque são espíritos unidos já algumas encarnações, mas por laços não de amor, mas que precisam transformar esses laços, esses desafetos em amor. Então nós precisamos dar extrema importância, olhar com muito cuidado as nossas famílias, observarmos o que está acontecendo e fazermos o melhor para
melhorar. Né? Nos esforçarmos ao máximo para criarmos condições para que as coisas se resolvam, para que a gente realmente crie esses laços de amor. E o que muitas vezes a gente observa, o que é? As pessoas na nossa sociedade está criando ou criou uma cultura, uma ideia de que, não, qualquer coisa a gente separa. Não estou dizendo que não se possa separar, é claro. Quando se chega a um limite, a um extremo onde não mais é possível, é preferível que se separe do que se crie mais dificuldades. Né? Mas a gente precisamos nos esforçarmos. Não podemos simplesmente a qualquer dificuldade já pularmos do barco. Porque aí nós não estamos resolvendo aquilo que nós viemos resolver e na maioria das vezes estamos criando mais dificuldades, mais questões a serem resolvidas em outro momento. Então estejamos cientes de que a maioria das nossas uniões, a maioria dos casamentos que existem são formados por espíritos que vieram em reajuste. Tá? Almas gêmeas são raríssimas. Aqueles que realmente são afins, que são raros aqui no nosso planeta, neste momento, no plano físico. Tá bom? Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. Então, esse trecho, vocês lembram aquele comentário que eu fiz lá antes da gente iniciar? É justamente relacionado a esse trecho aqui. Tá? Algumas pessoas vão pegar esse trecho, vão ler isso aqui e vão colocar isso aqui de uma forma... vão tirar o contexto, tá? E podem utilizar isso aqui de uma forma equivocada, de um entendimento equivocado. Tá bom? Mas isso aqui é assunto para um curso inteiro. Não é o caso aqui, nós não vamos entrar nesses detalhes, eu só queria mesmo que vocês observassem isso. Esse livro foi escrito final da década de 30, início da década de 40, foi escrito para a sociedade desta época e essas questões aqui são colocadas dessa forma. Então, por favor, não vamos nos ater à forma e sim ao ensinamento, tá bom? A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou.
Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefas. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. E assim terminamos o capítulo 20. Então, pessoal, o mais importante de tudo aqui, desse capítulo, no meu ponto de vista, é que nós busquemos pensar um pouco, refletir sobre como é que nós estamos lidando com a nossa família, com os nossos núcleos familiares. Qual a importância que eu estou dando para o meu núcleo familiar, para a formação do meu núcleo familiar e para o processo, né, a sequência, a estruturação e a manutenção desse núcleo familiar. Eu estou lidando com isso de uma forma a tratar com o meu casamento, com a minha família de uma forma sublime, ou eu estou observando ali apenas uma união física, com interesses, com jogos de poder, né? A gente precisa ser consciente, a gente precisa observar isso. Como nós vimos no texto, o objetivo é que a gente se una a alguém e forme um ângulo reto, ou seja, esse ângulo reto é um ângulo perfeito, né? Que permita a evolução, a ascensão de todos ali envolvidos, de uma forma contínua e reta, mais reta possível, né? Subindo sempre. E para isso a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter um olhar além do material, além das pequenas dificuldades do dia a dia, né? Para que a gente possa levar a termo realmente o objetivo nosso, quando nós planejamos lá no plano espiritual esse encontro aqui no plano físico. Tá bom? Então que a gente tenha bastante responsabilidade com as nossas escolhas e com as nossas famílias de uma forma geral. Ok? Então é isso, pessoal. Hoje foi esse o capítulo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aí surgido algumas questões que vocês estejam pensando, refletindo e que isso seja positivo na vida de vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, convido vocês a fecharem os olhos, levarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui reunida a nós. Vamos agradecer a esses irmãos a presença amorosa, o auxílio, o amparo que foi oferecido a cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Agradecer a esses irmãos por nos orientarem, por nos ajudarem a entender e compreender e principalmente colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos através do livro de André Luiz, Nosso Lar. Que tenhamos todos uma excelente noite, uma excelente semana. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Gratidão a vocês pela presença. Boa noite para quem chegou aí depois e que eu não consegui falar aí direitinho, né? Porque a gente vai
entra aqui no livro e aí fica difícil de ler na tela aqui quem está entrando, tá bom? Mais uma boa noite a todo mundo. Gratidão a vocês por estarem aqui. Lembrando, na sexta-feira temos reunião pública às 19h30, ok? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.